Boa noite. Em meio a risco de racionamento, Sabesp dará desconto a quem economizar água. São Paulo tem mais um ataque a ônibus e janeiro tem média de um coletivo queimado por dia. Cancelamento de inauguração de estação de metrô pega passageiros de surpresa. Multa de José Dirceu no processo do mensalão chega a quase R$1 milhão. Lula faz exames em São Paulo e médicos dizem que ele está bem. E a beleza do Ano Novo Chinês, que foi comemorado também aqui na capital. A Sabesp vai dar desconto para quem economizar água do sistema Cantareira, que abastece quase 9 milhões de pessoas. A medida emergencial pretende evitar um possível racionamento de água na capital. O sistema está com o nível de água mais baixo em 10 anos. O anúncio foi feito pela presidente da Sabesp, Dilma Pena. O consumidor que reduzir 20% do seu consumo, tendo como referência a média de consumo dos últimos 12 meses, terá uma redução na sua tarifa de 30%. Para saber quanto deve economizar, o consumidor precisa verificar a conta de água e conferir se a região realmente faz parte do sistema Cantareira. A partir da próxima conta, virão informações sobre quanto se deve economizar de água para alcançar a meta e qual será o valor do desconto naquele mês. Hoje, o consumo per capita lá no sistema Cantareira é de 161 litros. Nós estamos querendo que fique em 128 litros habitante dias. Tem essa diminuição de 161 para 128. Que é perfeitamente factível em termos da condição humana. A ONU diz que com 110 litros de água por dia, a pessoa vive com dignidade. A direção da Sabesp diz que a política de bônus não é um racionamento, e sim um incentivo à economia de água, já que a população desperdiça o recurso. Só terão direito ao benefício os moradores que são atendidos pelo sistema Cantareira, que está em situação crítica no nível mais baixo da história. No sistema Cantareira, são captados 47% da produção de água que abastece a Grande São Paulo. São atendidas as zonas Norte, Centro e uma pequena parte da Zona Leste, além de outros 10 municípios da região metropolitana, como Barueri, Osasco e parte de Guarulhos. O principal reservatório da Grande São Paulo opera atualmente com 21,9% de sua capacidade máxima. O problema é causado pela falta de chuvas na região das represas, desde o ano passado. Os últimos 2 meses foram os piores. Diante da situação crítica, a presidente da Sabesp mantém o discurso positivo. Nós estamos confiando que essas medidas que nós adotamos serão eficazes e nós não vamos ter racionamento. E o nível dos reservatórios de hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste, que são responsáveis por 70% de toda a energia produzida no país, chegou ao final de janeiro com apenas 40% de armazenamento de água. A informação foi divulgada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Essa marca é a quarta mais baixa para um mês de janeiro desde o ano 2000. O baixo nível dos reservatórios é resultado da chuva abaixo do esperado, que tem sido insuficiente para levar a uma recuperação dessas represas. A situação preocupa, pois nesta época do ano, por causa do calor, o consumo de energia cresce. São Paulo registrou hoje a maior temperatura deste ano, 35,8 graus, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. O dia também foi bastante seco, com a umidade relativa na casa dos 25%. Mas olha, uma esperança, o tempo deve mudar neste domingo. Segundo os meteorologistas, a partir de amanhã, aumentam as condições de chuva na capital paulista. Vamos ver então em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães.
Um sistema de alta pressão mantém o tempo aberto em boa parte do centro-sul do Brasil neste domingo. Esse sistema deixa o tempo aberto, ensolarado e sem chuva, desde o norte do Paraná, passando pelo Mato Grosso do Sul até o interior do Nordeste. No Sudeste, o tempo também fica firme e faz bastante calor no interior da região e no litoral. Nas demais áreas, por causa do calor, são esperadas pancadas de chuva. Chove principalmente na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, mas por causa de uma frente fria que está parada sobre a região. Mesmo assim, o calor não diminui e em Porto Alegre os termômetros podem marcar 38 graus. Já em Belo Horizonte, máxima de 32. Em São Paulo, o tempo fica firme na maior parte do estado e os termômetros ainda ficam acima dos 30 graus. A possibilidade de chuva aumenta, mas apenas no leste paulista. No centro-oeste, máxima de 37 em Presidente Bernardes. No centro-norte, máxima de 35 em Araraquara e em Ribeirão Preto. E na faixa leste, máxima de 34 graus em Campinas e em Sorocaba. Aqui na capital, até terça-feira, o tempo não muda. Só o calor e pancadas de chuva a partir da tarde, com máximas de 33 graus. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo. Tenha um ótimo fim de semana. A estação Adolfo Pinheiro da linha 5 Lilás do metrô seria inaugurada nesse sábado, mas o Corpo de Bombeiros requisitou medidas extras de segurança e o governo do estado adiou a abertura. O cancelamento pegou muita gente de surpresa. Edilane achou que hoje finalmente iria conhecer a nova estação de metrô Adolfo Pinheiro da linha 5 Lilás. Que notícia você teve sobre a inauguração aqui? Foi através de uma moça, ela falou para mim e para minha amiga, né? Tá inaugurando a estação da Adolfo Pinheiros. Aí, que legal, né? A minha amiga falou, vai economizar uns 15 minutos. Aí, então vamos descer, né? Fica bem melhor. Aí chegou aqui? Aí cheguei aqui e dei com a cara na porta. Ela mora no Campo Limpo e trabalha no Brooklyn. O metrô iria ajudar bastante. Quando inaugurar mesmo, como é que vai ser para você? Aí eu já vou descer aqui atrás da Santa Casa e vou vir pegar o metrô. Vai ser melhor? Vai ser bem melhor. Este é o trecho da rua Adolfo Pinheiro, onde estão as duas entradas do metrô da linha 5 Lilás, uma de cada lado da rua. A gente nem consegue ir até lá porque a rua permanece interditada. No início da tarde deste sábado, funcionários ainda tiravam entulho de dentro da estação. Fios permaneciam ligados a uma caixa de energia na rua e lá dentro ainda havia muitos equipamentos. Nenhum funcionário quis falar com a nossa equipe. A estação Adolfo Pinheiro, no bairro de Santo Amaro, vai ligar o trecho da linha 5 que já está pronto entre Capão Redondo e o Largo 13 com o restante do sistema metroviário, interligando com as estações Santa Cruz, da linha 1 azul, e Chácara Clabim, da linha 3 vermelha. Então, eu acho que meio que desrespeita a população, né? Que a gente fica esperando, né, para utilizar e, na verdade, cadê? Eles não cumprem. O governador do estado, Geraldo Alckmin, suspendeu a inauguração por causa de novas exigências de segurança por parte do Corpo de Bombeiros, mas não esclareceu quais seriam essas novas medidas. Não há uma nova data para que a estação seja inaugurada. Os comerciantes da região reclamam da demora das obras. Segundo eles, os clientes foram embora. Nós vendíamos o dobro que nós vendíamos aqui. E depois que o metrô começou, é muito pó, muita poluição, muita sujeira. Aí quebrou a gente. E fica esse negócio que vai inaugurar e nunca inaugura, né? E o metrô vai suspender contratos de reformas de trens. A companhia decidiu seguir uma recomendação do Ministério Público e vai suspender por 90 dias a reforma de 98 trens das linhas 1 azul e 3 vermelha. Juntos, os contratos somam mais de 2,5 bilhões de reais. Segundo o Ministério Público, os contratos estariam superfaturados. O promotor Marcelo Milani pediu no início de dezembro à diretoria do metrô de São Paulo a suspensão destes documentos que foram assinados entre 2008 e 2010. O governo do estado afirma que não há comprovação de irregularidades, mas diz que vai apurar o caso e colaborar com as investigações conduzidas pela promotoria. Pelo menos 400 pessoas, segundo a Polícia Militar, se reuniram hoje na região do Butantã, na zona oeste da capital. Elas protestaram contra a crescente onda de violência no bairro e no entorno da USP, a Universidade de São Paulo. O ato foi organizado pelo movimento Segurança USP e Arredores. De acordo com o levantamento feito pelos coordenadores do evento, entre novembro e dezembro do ano passado, ocorreram cerca de 100 assaltos na região do Butantã. Com cartazes, os moradores do bairro pediram que a Secretaria de Segurança Pública estabeleça ações para diminuir ou acabar com a sensação de medo no local.
E os ataques a ônibus em São Paulo continuam. Hoje de madrugada, um coletivo foi incendiado em Cidade Ademar, na zona sul da capital. Ninguém ficou ferido. O ataque aconteceu na Avenida Ângelo Cristianini e teria sido um protesto pela morte de um rapaz. Ele seria suspeito de cometer um crime na região e foi supostamente baleado pela polícia durante uma troca de tiros. De acordo com a SP Trans, mais de 30 ônibus já foram queimados desde o começo do ano na cidade. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que todos os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil. E Porto Alegre enfrenta problema semelhante. Hoje, 9 ônibus foram atacados e depredados pela manhã na capital gaúcha, que enfrenta uma greve dos rodoviários há 6 dias. Poucos veículos conseguiram sair das garagens devido aos piquetes nas ruas. E ontem, uma assembleia com cerca de 2.000 motoristas e cobradores decidiu manter a paralisação por tempo indeterminado, apesar da decretação de ilegalidade do movimento pela Justiça do Trabalho. E sabe agora quais são os destaques das revistas semanais de informação. Carta Capital, quem pretende parar o Brasil em 2014? A revista traz uma reportagem especial e discute os protestos no país no ano da Copa. Época também fala sobre a Copa e aborda temas como a violência, obras pela metade e preços que assustam. Segundo a revista, estes são os principais desafios para o maior evento mundial de futebol. Isto é, traz na capa um tema de saúde e mostra as descobertas da ciência para ajudar a queimar calorias. A Veja traz o perfil do cineasta José Padilha. O diretor de Tropa de Elite filmou Robocop em Hollywood. Uma grávida e outras 3 pessoas foram mortas a tiros na manhã deste sábado no Guarujá, litoral sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta de 5h30 da manhã no bairro Vila Áurea, em um local que é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Ainda de acordo com a Polícia Militar, foram disparados pelo menos 19 tiros. A polícia não tem pistas dos autores da chacina. Justiça determina o fim da Operação Tartaruga dos policiais militares e bombeiros do Distrito Federal. A liminar atende a um pedido do Ministério Público que considera ilegal o movimento deflagrado pelos oficiais para pressionar o governo a reajustar os salários das categorias. Caso a decisão não seja cumprida, entidades que representam policiais e bombeiros militares estarão sujeitos a multa diária de R$100 mil. O movimento, iniciado em novembro, é apontado como a principal causa do aumento dos índices de criminalidade na capital federal neste começo de ano. Mais de 70 pessoas foram assassinadas em janeiro no Distrito Federal. Hoje pela manhã, torcedores invadiram o centro de treinamento do Corinthians. Aproximadamente 100 torcedores protestaram contra a goleada de 5-1 sofrida pelo time no jogo contra o Santos na última quarta-feira. As pessoas entraram por um buraco feito no alambrado do campo. O grupo exigia falar com o técnico do Corinthians, o Mano Menezes. Os jogadores foram afastados do local e o treino foi suspenso. O Corinthians, que lamentou o episódio, volta a entrar em campo amanhã às 5 da tarde contra a Ponte Preta em Campinas. O time confirmou que vai jogar. Veja as manchetes de amanhã dos 2 principais jornais de São Paulo. Folha de São Paulo, com novo aumento ao auxílio-doença, infla o déficit do INSS. Segundo a publicação, o valor pago chega a 17 bilhões de reais. O estado de São Paulo, Banco Central cobra de empresas e clubes quase 40 bilhões em multas. De acordo com o jornal, a instituição criou uma força-tarefa para tentar receber de mais de 3.000 ações de execução fiscal. Mensalão, multa de José Dirceu, que foi condenado no processo de corrupção, é de quase R$1 milhão. Na época do julgamento, Dirceu foi condenado a pagar aproximadamente R$670 mil. Agora, o valor da multa foi atualizado pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e é de pouco mais de R$971 mil. O ex-ministro ainda não foi intimado a fazer o pagamento, mas quando receber o comunicado oficial, terá 10 dias para quitar a dívida. Dirceu deve adotar a mesma estratégia de José Genuíno e Delúbio Soares e lançar um site para receber doações.
Ontem, a defesa de Delúbio, que arrecadou mais de R$1 milhão pela internet, afirmou que irá doar parte do dinheiro a Dirceu. O ex-ministro da Casa Civil foi condenado a 7 anos e 11 meses de prisão pelo crime de corrupção ativa e cumpre pena no Complexo da Papuda, em Brasília. E assim que for autorizado a sair da cadeia para trabalhar, José Dirceu pretende pedir à Justiça para passar 2 finais de semana por mês em casa. O advogado de Dirceu, José Luiz de Oliveira Lima, afirmou que vai encaminhar o pedido de visita externa depois que Dirceu começar a trabalhar em um escritório de advocacia em Brasília. A análise sobre o pedido de trabalho deve acontecer nesta semana. O ex-presidente Lula fez exames de rotina hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Os resultados mostraram que a saúde de Lula está normal. Os exames fazem parte de uma checagem semestral a qual o ex-presidente vem se submetendo. Em 2011, Lula foi diagnosticado com câncer na laringe. O ex-presidente venceu a doença e, no ano passado, declarou que estava curado. Eike Batista vende o Hotel Glória, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro, a um fundo suíço. A informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico. As negociações com o fundo Acron começaram no segundo semestre do ano passado. Na época, o valor da transação foi anunciado em R$225 milhões. Comprado em 2008 por Eike, o Hotel Glória começou a passar por uma reforma e deveria ficar pronto antes da Copa do Mundo. As obras que estão paradas contaram com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. As empresas de Eike Batista vêm passando por problemas desde o ano passado e ele chegou a pedir recuperação judicial. Na Indonésia, o vulcão do Monte Sinabung entra em erupção e mata 14 pessoas. O vulcão, localizado na ilha de Sumatra, tem se tornado cada vez mais ativo nos últimos meses. O governo retirou mais de 38 mil pessoas da área. De acordo com as autoridades, o número de pessoas mortas pode aumentar, já que o processo de evacuação foi cancelado devido ao perigo de novas erupções. A Indonésia tem cerca de 130 vulcões ativos. Economia. Bancos da Alemanha, França e Holanda não cumpriram as promessas de seus governos durante as negociações com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, para a definição do plano de empréstimos ao governo grego. A informação foi divulgada pelo jornal El País. A publicação afirma que teve acesso a documentos que mostram que esse descumprimento, por parte dessas nações, agravou ainda mais a crise na Grécia. Entre as cláusulas acordadas que foram ignoradas pelas instituições financeiras dos 3 países europeus está a retenção de títulos públicos gregos. No primeiro trimestre de 2010, bancos alemães, franceses e holandeses tinham 122 bilhões de dólares da dívida da Grécia. Agora, esse índice caiu 72%. A venda desses ativos aprofundou ainda mais a crise na Grécia. Nos Estados Unidos, moeda rara feita de alumínio será leiloada. A previsão é de que o leilão arrecade 500 mil dólares. A moeda de apenas 1 centavo foi confeccionada em 1974. Na época, o governo americano testava novos materiais para compor suas moedas e somente 10 unidades como esta de alumínio foram produzidas. O dono da raridade a herdou do pai, que trabalhava em uma casa de moedas em Denver, no Colorado. O objeto ficou guardado por anos até ser levado a um especialista. O leilão deverá ser realizado em abril. E cerca de 2.000 motociclistas foram às ruas de Caracas, na Venezuela. Eles protestam contra uma lei que proíbe a circulação de motos durante a noite. O governo do país proibiu o uso de motos após as 9 da noite para tentar diminuir a onda de crimes em Caracas. A cidade é conhecida por ser uma das mais perigosas do mundo. Grande parte dos roubos e homicídios são praticados com a ajuda de motos. Profissionais que usam o veículo para trabalhar disseram que a proibição pode prejudicar pessoas que não têm dinheiro para comprar carros. Na Ucrânia, o ministro da Defesa exige que o presidente tome medidas urgentes para estabilizar o país.
O presidente Viktor Yanukovych está afastado do cargo por problemas de saúde, mas deve retornar ainda nesta segunda-feira. Líderes da oposição alertaram autoridades europeias sobre a possibilidade de um golpe de Estado pelos militares. Nesta semana, o primeiro-ministro do país e todo o seu gabinete renunciaram. Enquanto isso, os manifestantes continuam nas ruas da capital Kiev. Hoje, eles ficaram na frente do hospital onde está internado um rapaz que diz ter sido torturado por policiais. O secretário de Estado americano John Kerry, na Conferência de Segurança de Munique, afirmou que os Estados Unidos são solidários ao povo ucraniano. Kerry deve se reunir com a oposição ao governo de Yanukovych nos próximos dias. Na Europa, fortes chuvas alagam cidades da Itália e do Reino Unido. As águas do Rio Arno, na cidade italiana de Pisa, atingiram níveis preocupantes. Centenas de pessoas deixaram suas casas com medo de enchentes. Em Roma, os moradores tentam se recuperar dos estragos causados pela chuva. A previsão é de que as tempestades continuem no final de semana. No Reino Unido, a região de Somerset teve a pior enchente dos últimos 20 anos. A combinação da maré alta com ventos fortes pode causar mais alagamentos nos próximos dias. Na Tailândia, funcionários do governo fazem os últimos preparativos para a eleição presidencial de amanhã. Hoje as urnas começaram a ser montadas e devem ser distribuídas amanhã pela manhã. Na eleição, a população escolherá os novos membros do parlamento do país. Hoje uma nova manifestação tomou conta das ruas da capital Bangkok. Os manifestantes pedem que o povo não compareça aos postos de votação e que a primeira-ministra, Ingluk Shinawatra, renuncie. Antes do protesto, houve tiroteio e pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. Amanhã também é dia de eleições na Costa Rica. A população deverá escolher neste domingo o novo presidente do país. Hoje, funcionários da Justiça Eleitoral trabalharam organizando cédulas e folhetos explicativos. Os candidatos também fizeram campanha nas ruas da capital, San José. Guerra civil na Síria. Um vídeo amador postado em uma rede social mostra os supostos danos causados por forças do governo de Bashar al-Assad em Daraya e Alepo. As imagens mostram o suposto voo de um helicóptero militar sobre a região. Do equipamento foi lançada uma bomba que causou uma forte explosão. Nas imagens é possível ver a fumaça subindo pelos ares. A veracidade do vídeo não pode ser comprovada, pois o trabalho dos jornalistas na Síria sofre sérias restrições. Pelo menos 1.870 pessoas morreram em toda a Síria durante os 9 dias de negociações de paz, Genebra II, que aconteceram na Suíça e acabaram ontem. A reunião terminou sem acordo entre oposição e aliados de Assad. A guerra civil no país dura 3 anos. Mais de 130 mil pessoas foram mortas e milhões já deixaram o país. É ano novo para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que seguem o calendário chinês. O bairro da Liberdade, no centro da capital, também comemora a passagem do ano da serpente para o ano do cavalo. O desfile do Dragão toma o tradicional bairro oriental de São Paulo na chegada do Ano do Cavalo. Hoje e amanhã acontecem apresentações de música e dança. As barraquinhas oferecem pratos típicos. A festa de Ano Novo Lunar Chinês dura 15 dias até a lua cheia, com a chegada da primavera. Esse é o Ano do Cavalo, o 7º animal do zodíaco chinês. O cavalo simboliza espírito livre, ativo e independente. Segundo os astrólogos, o ano será de aventura e romance. Mas, por ser do elemento madeira, também deverá ter conflitos e flutuações no mercado financeiro. Para ajudar a sorte, os orientais aconselham a usar as cores vermelho, azul e verde. Em Hong Kong, região autônoma chinesa, o Ano do Cavalo foi celebrado com queima de fogos de 23 minutos. 4 balsas foram instaladas com 6 toneladas de explosivos. Os fogos formaram no céu desenhos que simbolizam sorte para os chineses. Na China, nesse ano, as autoridades cortaram na pirotecnia.
responsabilizada por aumentar a espessa poluição nos céus das principais cidades do país. Bom, feliz ano novo chinês para você, e o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouquinho no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Um ótimo domingo para você. E nós voltaremos na segunda-feira, às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Amanhã, 8h30 da noite, tem um programa para os fãs do ritmo mais brasileiro de todos, Passarela do Samba. Assista agora, Gazeta Imóveis.